Boa tarde a todos, tudo bem? Me chamo Daniel, sou seminarista, estou no primeiro ano de filosofia do Seminário Cristo Rei e agradeço imensamente o convite aqui da Paróquia Santo Antônio para essa formação. Primeiramente, convido todos que estão aqui a ficar de pé para fazermos uma breve oração. Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criaste, enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade e fonte, viva e unção espiritual. Tu dás sempiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai, solene promessa, das forças da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dai-nos a paz sem demora, guiai-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai, seu Filho, por ti nós bem conhecemos, e em ti, Espírito de ambos, em todo tempo cremos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que ao mesmo Espírito conhecemos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Na formação passada, vocês viram um pouco das verdades fundamentais desta devoção, certo? Compreendendo a importância dela e essas verdades que nos iluminam e nos faz conhecer cada vez mais quão grande é a devoção à Virgem Maria, nós agora somos convidados a ter uma decisão firme, a decidir por ela. Agora podemos dizer que nós temos que ter uma determinada determinação, como Santa Teresa dizia, buscar agora verdadeiramente a devoção à Santíssima Virgem Maria. E a verdadeira mesmo, porque hoje veremos que existem falsas devoções à Virgem Maria, ou também chamado de falsos devotos. Então, depois desta firme decisão, desta busca de fato pela devoção, o demônio vai começar a atacar os filhos de Maria. Vai começar a atacar aqueles que querem se tornarem seus filhos também. E ele vai tentar de toda forma atrapalhar, para tentar nos levar a se tornar cada vez mais esses falsos devotos, ou levar a gente a gostar dessas devoções falsas. E isso é um grande perigo. Vamos entender então quais são essas falsas devoções que São Luís apresenta para nós, como evitá-las, e aí sim também veremos a verdadeira devoção. O que é a perfeita devoção? Os exemplos, as suas características, para bem consagrarmos a Virgem Maria. Muito bem. São Luís, ele coloca 7 tipos de falsos devotos. Os críticos, os escrupulosos, aqueles que têm as devoções exteriores, os presunçosos, os inconstantes, os hipócritas e interesseiros. Os críticos, ele caracteriza eles como homens até de um grande conhecimento, podemos dizer assim, teologais ou conhecimentos humanos também. Mas, talvez por um orgulho, por uma soberba, eles criticam,
É realmente isso. Os críticos, eles fazem críticas, mas não somente à Virgem Maria, mas às devoções simples. Por exemplo, quando nós vemos uma senhora, uma criança rezando de joelho aos pés da Virgem Maria, é uma devoção simples, é um amor ali terno a ela. Esses críticos julgam isso, dizendo: por que estás diante da Virgem Maria? Poderia estar diante de Jesus? Né? Por que ajoelhada é somente uma imagem? Ou ele pode criticá-lo também de outra forma. Por que utiliza escapulário? Por que utiliza cadeia? Por que isso? Por que aquilo? Esses são aqueles que criticam. Eles ainda não entenderam a necessidade de também uma devoção exterior, uma verdadeira devoção. Nós vamos aqui citar aquela falsa devoção focada somente no exterior. Mas são necessárias práticas exteriores. E esses críticos criticam esse povo simples, que rezam ladainhas, fazem promessas à Virgem Maria, rezam o Santo Rosário, fazem novenas. Esses homens, de forma alguma, gostam disso. E nós não podemos nos deixar também ser levados por eles, levados por essa devoção, de acharmos que crescemos em um tal conhecimento e deixar para lá, dizer que não é necessário essa humildade, essa decisão ali simples de um amor de um filho para uma mãe. Já agora os escrupulosos, esses temem desonrar a Cristo honrando Nossa Senhora. Eles ainda não entenderam quem é Nossa Senhora. Entendam o que é o escrúpulo, né? São aquelas pessoas que, por simples coisas, acham que estão fazendo uma coisa errada. Como, por exemplo, né, trazendo o exemplo anterior também, beijar a imagem de Nossa Senhora, ajoelhar diante de Nossa Senhora. Um escrupuloso, às vezes, fica com receio de fazer isso, com medo de fazer isso, porque acha que vai estar desagradando a Jesus. Então ele diz: não, temos que parar de fazer isso, ficar só com Jesus, vamos tirar as imagens, né? E ele fica com receio disso, né? A gente vai ver que essas falsas devoções não compreenderam que, da mesma forma que Jesus, quando ele veio a nós, ele veio por meio de Maria, nós também temos essa necessidade de, por meio de Maria, buscá-lo. Entende? Por meio de Maria, a grande intercessora, e talvez, não, com certeza, o caminho mais rápido a ele. Certo? Então, esses escrúpulos, eles fazem mal à alma. Eles ferem a alma e até prejudicam o amor a Jesus Cristo. Prejudicam o amor a Jesus Cristo. Porque imagina, um filho, ele fica muito contente quando sua mãe recebe elogios, não é? Então, honrar Nossa Senhora, ter essas devoções a Nossa Senhora, buscá-la às vezes até um pouco mais, se entregá-la todos os dias, isso na verdade agrada mais o coração de Deus, agrada mais o coração de Jesus, que deu ela para nós, ali no Calvário, deu para João, que representa toda a humanidade. Então isso, sem sombra de dúvidas, é também uma falsa devoção. Não caiam nisso de às vezes ficarem com receio de beijar a imagem de Nossa Senhora, com receio de usar camisas de Nossa Senhora. Fiquem tranquilos. Isso, sem sombra de dúvidas, agrada o coração de Jesus. Não caiam nesses escrúpulos. E aqui, nós podemos puxar a falsa devoção exterior. Comentamos algumas devoções exteriores, certo? Rezar o terço, rezar ali de joelho diante de Nossa Senhora, carregar o terço do lado aqui da calça, né, pendurado no braço, usar a cadeia, são todas devoções exteriores. Rezar o rosário publicamente, isso tudo são devoções exteriores. Mas qual que é o problema que isso pode virar? A devoção exterior, ela é má ou é boa? Claramente que é boa, não é má. Mas aqui entra o perigo. Pois os devotos exteriores, eles buscam somente fazer práticas exteriores.
Eles rezam 1000 ave-marias. Eles rezam não sei quantos rosários. Anda com a cadeia. Anda com o terço ali no carro. Mas não, às vezes não rezam o terço. Ou às vezes eles têm uma vida imoral também. E aí, por meio dessas coisas exteriores, eles conseguem esconder uma falsa pessoa, uma falsa devoção. Ou seja, aqueles que buscam de forma apenas sensitiva se agradar com a oração só é boa quando eu sinto um arrepio, a oração só é boa quando eu fico alegre, a oração só é boa quando eu choro. Essas são coisas apenas exteriores. Nós temos que nos preocupar com o interior. E mais para frente vamos entender o que é também a devoção interior. Nós devemos nos preocupar com o nosso interior. As coisas exteriores são boas, mas feitas de qualquer jeito, sem nem entender o que estar dizendo, não vão ter frutos. Elas serão como nada. Nós rezamos o terço, o Papa diz, nós ganhamos indulgência plenária. Mas se nós rezamos o terço de qualquer jeito, e depois quando saímos da igreja, temos uma vida totalmente diferente com a do Evangelho, do que adianta? Do que vale? Viver de coisas exteriores se o seu interior é totalmente desordenado, se você não tem uma vida reta. Entendem? Então é necessário fazer as práticas exteriores, mas é mais necessário ainda colocar amor nelas, atenção nelas, e não fazê-las de qualquer forma, de qualquer jeito, ou até fazê-las somente para agradar as pessoas. Eu vou na missa todo domingo porque tem uma menina que eu gosto, meus irmãos vão lá também, uns amigos meus, não sei, vizinho meu vai, mas aí o resto da semana eu simplesmente me esqueço de Deus. Isso é uma falsa devoção. Isso é uma devoção totalmente exterior. Não se preocupa com uma entrega maior a Deus. Não se preocupa com um amor verdadeiro a Deus e a Santíssima Virgem Maria. Mas até usa ela como benefício para coisas mundanas. Passa de bom cristão, quando na verdade a vida é toda desordenada. E aí pior ainda, quando entra na falsa devoção, num devoto presunçoso. Aí é pior de todas as coisas. Porque você traz as coisas exteriores, né? Você aparenta ser um bom cristão, entre aspas, mas tem essa vida desordenada. E aí o presunçoso, como eu disse, é pior. Por quê? Porque ele tem a audácia de dizer que será salvo. Ele tem a audácia de dizer, porque ele anda com uma cadeia, porque ele anda com um escapulário, ele será salvo. Não precisa fazer nada. Pode ir para a festa, pode ir para as coisas mundanas. Fica tranquilo, Nossa Senhora vai me salvar no futuro. Antes da morte, Nossa Senhora vai me dar a graça de confessar. Eu lembro até de uma história. Sei lá, Nossa Senhora, um rapaz morreu lá, mas porque ele tinha rezado um terço, Nossa Senhora ressuscitou ele para que ele confessasse. Então eu estou tranquilo, vai acontecer a mesma coisa comigo. Estou bem tranquilo, não vou nem me preocupar. Evidente que vai dar errado, né? Nós sabemos que, se não decidirmos de mudar de vida, e aí sim praticar essas obras, quando morrermos, nós bem sabemos, podem ter certeza, se não mudarmos de vida, nós bem sabemos o nosso fim, o nosso caminho, para onde vamos. E aqui, São Luís também coloca uma falsa devoção, um falso devoto, que também é por dificuldade de algumas pessoas, mas também é por um motivo pior, que são os inconstantes. São aquelas pessoas que pegam 1001 coisas para fazer na paróquia, vai em 3 confrarias de Nossa Senhora, vai no grupo de oração, pega as 1000 ave-marias no sábado de manhã, participa de 3 missas no domingo, e vai toda semana assim, toda semana assim. Passa 2 semanas, ela começou a parar de fazer as coisas. Está desistindo de ir na igreja porque é muita coisa. Vai acontecendo o quê? Uma inconstância. Não vai conseguir fazer as coisas bem feitas, não vai conseguir fazer as coisas com amor,
porque fica uma coisa pesada, fica uma coisa chata até para algumas pessoas. O que deveríamos fazer para não sermos inconstantes? Porque essa devoção, na realidade do mundo, é uma das maiores, né? Os devotos exteriores e os inconstantes é o que a gente mais encontra no mundo. É o que a gente mais encontra quando a gente vai conversar com pessoas. Por quê? Porque não consegue tirar os vícios também. Não consegue focar em uma coisa e fazê-la com amor. O que seria devido? Seria devido a gente pegar coisas específicas, né? Não é sair de tudo e se esconder. Não, ajudar a paróquia, participar de uma confraria, participar da missa, se possível, semanalmente, ou aos domingos, que é a obrigação da igreja, dia de preceito, rezar o Santo Terço todos os dias, dar graças a Nossa Senhora pela nossa vida. A gente começa com poucas coisas e colocando amor nelas, entende? E a partir disso, Nossa Senhora, Deus, vai nos chamando a praticar mais coisas, certo? Não pense que você vai pegar um monte de coisa e vai achar que está agradando a Deus. Tome cuidado, porque isso pode gerar uma inconstância. Você pode acabar desistindo das coisas. E se a gente pegar coisas mais simples, menores, e fazê-las com amor, podem ter certeza, nós vamos estar cada vez mais vencendo os 3 inimigos da alma, que são o mundo, o demônio e a carne. Então não deixe de rezar o seu terço diário, não deixe de participar da Santa Missa, de ir a adorações, rezar algumas ladainhas, certo? Tenha uma constância nas coisas que você faz. E aqui, que eu tenho certeza que ninguém vai ser, são os devotos hipócritas, né? Eles também têm tudo isso que nós falamos acima. Mas qual é o problema deles? É que quando eles veem uma pessoa fazendo algo de errado, como por exemplo, viu que a pessoa não rezou o terço, ela vai lá e descasca a pessoa, fala mal, fala que ela tem que rezar, fala que ela tem que fazer um monte de coisa, e ele mesmo não faz nada. Ele prega uma coisa e não vive. Ensina alguma coisa, fala que você tem que fazer, mas ele mesmo não faz de forma alguma. Esse está indo com certeza por um caminho tortuoso. Por mais que até pregue coisas boas, se não vive, se não vivemos, nós de forma alguma vamos estar agradando a Deus. De forma alguma vamos estar caminhando para o céu. Por exemplo, um exemplo muito claro. Eu estou aqui ensinando uma coisa boa para vocês. Se eu não viver tudo isso que eu estou falando, podem ter certeza. Eu estou desagradando a Deus. Estou desagradando mais ainda a Nossa Senhora. Imagina falando tão bem dela e eu mesmo não amá-la. Isso é uma hipocrisia. E nós devemos, com todas as forças, renunciar a isso. Renunciar a todas essas falsas devoções. A última falsa devoção, o último devoto falso que São Luís coloca para nós, é o devoto interesseiro. Esse também nós conseguimos ver em algumas pessoas. O que é um devoto interesseiro? Primeiro, quem tem interesse em alguma coisa não ama ela. Tá? Porque o que consiste o amor? Consiste em uma doação pelo outro. Uma doação, um sacrifício para conseguir outra coisa ou por amor a outra pessoa. Agora, o interesse é totalmente diferente do amor. O interesse, você até sabe que Nossa Senhora existe, até sabe que ela tem poder, mas você só recorre a ela para pedir coisas. Ah, minha mãe, me dá dinheiro, me dá um carro aí, vou rezar uma ladainha para conseguir um carro. Ih, minha vida está difícil, perdi o emprego, vou fazer uma novena aqui e a senhora me dá um emprego. E aí faz a novena lá, Nossa Senhora de fato dá um emprego, acabou. Entende? Fica só buscando ganhar coisas. E ela só dá as coisas para Nossa Senhora se ela receber algo em troca. Ó, Nossa Senhora, eu só vou rezar o terço todo dia se a senhora me der um carro.
Vai ficar, às vezes, esperando a vida toda, porque Nossa Senhora não quer isso. Nossa Senhora quer o sacrifício. Ela quer o nosso amor. Ela quer exatamente o que o próprio Cristo fez. O Cristo, ele é exemplo para nós de como amar Nossa Senhora, de como ter uma devoção verdadeira a Nossa Senhora. Ele se sacrificou totalmente por nós, mas também pela Virgem Maria, por amor à sua mãe. Ele a honrou mais do que todas as almas do mundo. Claro, por ser Deus, mas também em sua alma humana, ele amou Nossa Senhora mais do que tudo. Honrou ela mais do que tudo. Obedeceu ela. Entende? Não teve aquele receio de desagradar a Deus, honrando Nossa Senhora. Mas nós estamos dando mais glória a Deus quando nós honramos Nossa Senhora, quando nós também honramos os santos da igreja. Conhecendo essas falsas devoções, conhecendo esses devotos falsos, nós precisamos o quê? Condená-los, rejeitá-los, entender que por aqui eu não vou. Ok, mas agora eu tenho que entender qual que é o caminho correto. Eu tenho que entender por onde eu devo ir, por onde eu devo caminhar, como entender qual é o caminho certo. E para rejeitar essas falsas devoções, não basta você simplesmente, eu rejeito. Porque nós podemos cair nessas devoções, sem querer, por falha. Como fazer para não cair nessas devoções? Primeiro, como a gente falou no começo, uma firme decisão pela verdadeira devoção. Certo? Segundo, a constância. A reza diária do Santo Terço, a prática da adoração, a prática da Santa Missa, a prática da confissão, que é um sacramento que agrada muito a Deus, muito a Nossa Senhora. Então, por meio desses, podemos dizer, instrumentos, nós vamos conseguir rejeitar essas falsas devoções e jamais nos tornaremos falsos devotos de Nossa Senhora. Ok, sabendo disso, agora vamos entender então o que consiste a verdadeira devoção. Porque é isso, de fato, o tema abordado hoje. O que é a verdadeira devoção? A verdadeira devoção à Virgem Maria. O que consiste ela? Como eu devo fazer essas coisas? Bom, São Luís Guignon, ele coloca 5 características da devoção. A gente viu 7 falsos devotos. Agora nós vamos ver 5 características que estão constituídas nesta verdadeira devoção. A primeira, que sem ela você não vai conseguir viver as outras. Ela é a mais importante. Uma das características da verdadeira devoção é a característica da interioridade, do ser interior, de um devoto interior, de uma oração, de uma consagração interior a ela. Que consiste ser de fato uma pessoa mais interior, uma busca por essa interioridade. Começa aqui quando nós nos guardamos da agitação do mundo, quando nós fugimos das coisas do mundo e começamos a nos recolher diante de Deus, a nos recolher no silêncio. Aqui consiste. No silêncio, nós vamos conhecendo mais quem é Nossa Senhora, como eu devo agradá-la, como eu vou agradar o bom Deus. No silêncio. Porque na agitação, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Na agitação, nós não vamos conseguir entender o que devemos fazer. Mas por estarmos agitados, podemos dizer que estamos perdidos. Não sabemos o caminho. Estamos na escuridão, que fala São João no Evangelho. E como sair dessa escuridão? Procurar a luz. E para procurá-la, nós precisamos do silêncio. Nós precisamos de uma vida interior. Fugir das coisas exteriores por si só e focar primeiro em trabalhar o nosso interior. Porque quando a gente trabalha o nosso interior, aí sim, como eu já falei, as devoções exteriores serão boas.
só quando o nosso interior estiver bem desenvolvido. Porque aí sim, quando eu me ajoelhar aqui, eu vou entender que Jesus está no sacrário. Quem é Ele? E quem é essa mãe tão boa que nós temos? E a cada Ave Maria que eu vou rezando, eu não vou rezar simplesmente por rezar, ou de qualquer forma, mas atentamente a cada palavra e com muito amor. Até quando a gente tiver as adversidades, as tribulações, quem tem uma vida interior pode ter certeza, não cairá. Os ventos não te derrubarão, porque uma vida interior é uma vida firme. É uma vida que não depende só das coisas sensitivas. Não depende só de ser agradado por Deus. Não depende só de se estar alegre ou triste, mas entende que é importante a vida de oração. É importante o recolhimento. E não importa como eu estou, eu devo buscar colocar de joelho e rezar diante de Nossa Senhora, diante de Jesus. E aí sim, eu crescerei em santidade. Somente dessa forma seremos santos. Olha aqui, nós estamos tentando entender como funciona a devoção à Virgem Maria. Nós estamos descobrindo que nós vamos ser santos se conseguirmos aplicar isso. Todos os santos da igreja tiveram uma vida interior. Buscaram o silêncio. Buscaram dialogar, um diálogo amoroso com Deus, a oração. E essa oração, ela tem que ser amorosa. Porque é quando a gente encontra a caridade e nos unimos à fé, é que Deus está presente. Colocar de joelho e dizer, Jesus está aqui, isso é um ato de fé. Eu creio que o Senhor está aqui. E quando eu começo a rezar, eu sinto, assim, esse sentir não é emocionalmente, tá? É uma coisa interior que eu estou falando. Eu percebo, acho que é melhor, que eu estou amando a Deus. Nesse momento é que eu estou recebendo Deus verdadeiramente. É a união da fé e da caridade. Deus se faz aí. Por exemplo, não tem como eu fazer as obras sem amor. Eu venho aqui, eu ajudo o padre, eu tenho que lavar a louça, mas se eu faço tudo com raiva, você não encontrou Deus ali. Deus só se faz presente quando nós fazemos as coisas por amor. Deus só se faz presente quando nós entendemos que devemos fazer tudo como sacrifício, por amor a Ele. E pedindo a fé, Ele se fará presente. E cada vez mais que nós, ao rezarmos, ao vivermos, tenhamos essa união da fé com a caridade, Deus está presente aqui. E eu te amo, Senhor, verdadeiramente. Vai começar a gerar em nós uma esperança. A virtude da esperança vai começar a ser gerada em nós. Nós vamos começar a elevar a nossa alma para Deus. A vida interior tira o nosso pensamento das coisas terrenas, das coisas mundanas, e eleva a nossa mente a Deus. Eleva a nossa mente aos mistérios celestiais. Aquilo que os santos viveram, isso a esperança vai fazendo em nós. Nós vamos começar a esquecer os prazeres deste mundo e vamos começar a entender que o prazer verdadeiro está em Deus. E essa esperança, bem gerada em nós, gerada na nossa alma, nos fará crescer de forma esmagadora, grandiosa. E a nossa devoção à Virgem Maria começa a dar o seu despertar verdadeiro. Aí sim, nós estaremos amando Nossa Senhora. Estaremos verdadeiramente tendo uma devoção. Devoção é uma prontidão, uma entrega rápida a Nossa Senhora. Esse é o primeiro ponto, a primeira característica que São Luís coloca para nós. E como eu falei, a mais importante. Se você tem dificuldade em praticar as outras que eu vou falar,
Foque principalmente nessa, em recolher-se, fazer atos de fé, pedir a fé cada dia mais e tentar amá-lo, amá-lo, amá-lo. Aí sim, a esperança será gerada e a sua mente elevada a Deus. Muito bem. O segundo ponto, a segunda característica, é uma devoção terna, que São Luís coloca no livro. Uma devoção terna. O que consiste a ternura? A ternura, colocando de forma mais simples, significa ser afável, ser carinhoso. Então, o que é ser carinhoso com a Virgem Maria? Como ser carinhoso com ela? É claro, praticando, né, obras de caridade, obras de amor. Essa é a questão mais simples. Mas nós devemos viver como filhos de Nossa Senhora. Eu amo muito minha mãe biológica, mas eu devo e tenho que me esforçar ainda mais por amar essa mãe celestial. Ela me ama mais do que todos os seres vivos. Ela realmente é uma mãe terna, uma mãe carinhosa. Nós também temos que ser filhos carinhosos com ela. Aqueles que realmente se lançam no braço dela sem se preocupar. E quando estão em preocupações, em tribulações, se lançam a ela. Ali sim, você sentirá um carinho, sentirá acariciado por ela, se sentirá cuidado por uma mãe. Por isso que em trabalhos pastorais, em outras coisas, quando a gente conversa com jovens, crianças que perderam a mãe, nós ensinamos a ternura de Nossa Senhora, que é a maior de todas, maior do que a própria mãe biológica de cada um. Nossa Senhora consegue ser mais terna. E ela quer nossa salvação mais do que tudo. Então, devemos nos entregar a ela como filhos que não sabem nada, inocentes, puros. Uma piada muito engraçada que Padre Pio contava aos seus frades, né? Ele às vezes jantava com os frades lá, e aí ele contava várias piadas. Uma dessas piadas eu achei muito engraçada mesmo. A piada é assim, né? São Pedro é o guardião das chaves, certo? Todo mundo sabe disso? E aí Padre Pio dizia que São Pedro era o porteiro do paraíso, né? Então São Pedro que deixava a pessoa entrar no céu e sair. Ele que abriu o portão, tá certo? Aí lá no céu, Deus percebeu que estava entrando umas pessoas meio estranhas, que não estavam totalmente puras, né? Estavam, assim, não estavam escritas que iam entrar direto para o céu, não. E aí ele vai lá, ô Pedro, São Pedro, por que você está deixando essas pessoas entrarem aqui? Você vai ser demitido, hein, se deixar mais gente entrar assim, vou trocar seu cargo. Aí São Pedro pede desculpa, ele nem sabe como que as pessoas entraram no céu. Pede desculpa para Deus, né? E fala que vai ficar mais atento. No dia seguinte, de novo, vários pecadores entraram no céu. E aí Deus falou, ué, como assim? Vou ter que falar com vou demitir São Pedro agora. Aí ele chega lá, São Pedro, falei com você ontem e você deixou esse povo entrar de novo? Não estou entendendo, não. Aí São Pedro descobriu, mas Senhor, eu não deixei ninguém entrar. Prometo para o Senhor, se o Senhor quiser que essas pessoas parem de entrar, fala para Nossa Senhora fechar a janela. Ela que está abrindo a janela do céu. Por que, né, que ele fez essa piada? Claro que isso é uma piada, né? Não é uma coisa teológica. Mas é porque Nossa Senhora consegue tirar os maiores pecadores do pecado e levá-los para o céu. Conseguem fazer que muitos se convertam no minuto final. Porque recorreram a ela. Porque suplicaram ela no momento final. Homens que, assim, tiveram uma vida totalmente desordenada. Ali perto de morrer, lembraram que a avó rezava o terço com ele, alguma coisa assim, não me recordo. E aí ele pede a Nossa Senhora, Nossa Virgem Maria, né, ele fala, perdão pelos meus pecados, eu quero ir para o céu, não quero ir para o inferno. Nossa Senhora,
que é a mãe mais terna e carinhosa, ela consegue tirar os pecadores, purificar mais rapidamente os pecadores e levá-los para o céu. Nós, que também somos pecadores, devemos recorrer a ela, que nos ajude a ir para o céu. Mas, aqui está o perigo. Não sejamos, o que eu falei passadamente? Presunçosos. Já que Nossa Senhora salva no final, vou deixar para o final. Normalmente esses daí Nossa Senhora deixa ir para o inferno mesmo, deixa ir embora mesmo. Então recorramos a ela agora. Esses casos que eu contei são casos especialíssimos, que Nossa Senhora entendeu e conhecia o coração daquele homem. Não é que ele deixou para o final, é que ele não conheceu a verdade. E no momento final, ali a verdade abriu para ele. E aí a Nossa Senhora, como a mãe, a melhor intercessora que nós temos, tira esse homem do pecado. Certo? Essa é uma piada engraçada para contar aí no momento de almoço, de janta do Padre Pio aí. Muito bem. Terceira característica é que essa devoção ela é santa. Como eu falei para vocês, as características acima, todos os santos tinham. Essa devoção é uma devoção santa. Por que é santa? Pois faz com que todos os seus devotos, aqueles que realmente estão tentando se tornarem filhos de Maria, faz com que eles se tornem santos também. Porque o que consiste essa consagração que vocês estão fazendo? Consiste em imitar Nossa Senhora, ser outra Maria. Isso que consiste a consagração a ela. Consagrar inteiramente a sua vida a ela, para que você seja como ela. Outra Maria. E aí nós podemos imitá-la em sua humildade, em sua ternura, em sua paciência, nos sacrifícios que ela padeceu, em todas as suas virtudes. Porque não existiu pessoa melhor que exerceu as virtudes aqui nesta terra. Inclusive, como sabemos, imaculada. Não cometeu sequer uma imperfeição. Então, sem medo, imitemos Nossa Senhora. E podemos ter certeza que seremos santos imitando ela. Podemos ter certeza disso. A quarta característica é contrária a um dos falsos devotos. Nós tínhamos o devoto inconstante, e agora a característica de quem pratica esta devoção é de ser constante. Certo? Esse é o quarto ponto que São Luís coloca. Devemos ser constante. Outro nome que eu gosto também, devemos ser perseverantes. Devemos ser perseverantes. E por que ela é tão importante? Porque aquela pessoa inconstante, ela fez muitas coisas boas, mas por começar a parar de fazer, não vai gerar fruto. Até as primeiras coisas podiam ter frutos, mas nós temos que, até a nossa morte, gerar frutos e frutos para Deus. Dar glórias e glórias a Deus. Devemos ser constantes. E também, se quisermos ser santos, devemos ser perseverantes. Na vida de oração, no amor a Nossa Senhora, no amor a Jesus Cristo. E aqui está uma coisa muito importante que um professor meu dizia. A constância, ela está ligada também à paciência. Porque nós devemos, como eu falei, começar de pouco em pouco. Rezar o terço diário, participar da Santa Missa Dominical, e a partir disso ir progredindo. Certo? E ela está ligada à perseverança. Nós devemos, então, nessa devoção, ter uma perseverança e uma paciência. E é isso que vai nos ajudar a chegar a um grau de santidade alto. Porque é com muita paciência e perseverança que chegamos até o fim das coisas. E chegamos até o fim verdadeiro, isto é, o paraíso celeste. Entendem? É com uma dedicação
podemos dizer melhor, né? Como eu gosto muito de Santa Teresa, uma verdadeira devoção, uma determinada determinação, e chegaremos ao céu. Então, não deixar de rezar o seu terço, não deixar de vir aqui às consagrações, isso já mostra perseverança. Você que está assistindo, você que está aqui, já mostra perseverança, uma dedicação. Tenha paciência, vai chegar o dia da consagração. Entende? O tempo é longo. Tenha paciência, seja perseverante. Você vai conquistar aquilo que Deus e Nossa Senhora preparou para você. E da mesma forma eu faço a ligação com a vida de santidade. Seja perseverante na vida de oração. Seja perseverante no amor a Deus. E tenha paciência. E tenha dedicação. Que você chegará com certeza aos graus mais altos de santidade. Você chegará ao céu. Mas tem que ter paciência e perseverança. Certo? Por último, e também não é o mais importante, como eu falei, é o interior, mas é um dos pontos que eu também gosto de priorizar na vida de santidade, que é uma devoção desinteressada. Ela também é o contrário de um dos falsos devotos. Nós tínhamos o falso devoto, que era interesseiro, e agora nós temos o devoto desinteressado. Quero relembrar para vocês que devoção, ser uma pessoa devota, é ser uma pessoa que está pronta, ter uma prontidão para as coisas. Nossa Senhora me chama a fazer tal coisa, eu estou pronto para isso. E eu vou me dedicar a isso, com mais rapidez que eu puder. Não é porque uns são mais rápidos que os outros. O que importa é o nosso esforço em tudo. Eu me esforcei com todas as minhas forças. Nossa Senhora se agradou. Isso é a devoção. Se esforçar com todas as suas forças. Então vamos lá. Uma alma devota tem que ser desinteressada. Ela tem que fugir do amor próprio e buscar amar com todas as forças Jesus e Maria. O que era o interesseiro? Ele só recorria a Nossa Senhora quando ele precisava de uma coisa. Ou ele falava que só ia fazer alguma coisa se ela desse alguma coisa para ele. O que eu falei para vocês? Não tem amor nisso. Não tem amor nessa devoção. O amor está no desinteresse. Quando eu faço as coisas por amor à pessoa, sem saber o que eu vou receber em troca. Estou rezando o terço todos os dias e não recebi nenhuma consolação. Não recebi nada que eu queria. Louvado seja Deus. Eu estou fazendo uma coisa boa que agrada a Nossa Senhora. Sei lá, você pode pedir coisas a Nossa Senhora. Não é errado pedir coisas, né? Você faz lá a sua promessa. Nossa Senhora, eu estou precisando de um emprego. Né? Eu vou rezar uma novena pedindo emprego. Isso não é errado. O que importa é o quê? A nossa intenção na coisa. E aí você vai, reza com amor, se entrega totalmente a ela, rezando desinteressado. Se ela der, louvado seja Deus, porque eu preciso. Mas se ela não der, o que eu tenho que falar também? Louvado seja Deus. Porque mesmo na dor ou na alegria, nós temos que sempre dar graças a Deus, dar graças a Nossa Senhora. E aí se ela não der o emprego, você não tem que desistir. Não tem que ser uma pessoa inconstante. Entende? Ame Nossa Senhora. O desinteresse deve ser um esquecimento de si mesmo, esquecer das coisas que você precisa e buscar lembrar o tempo todo de Deus, o tempo todo de Nossa Senhora. Isso é uma devoção desinteressada. Quando você esquece de si mesmo e se preocupa com o outro. Às vezes você está passando fome, mas você está alimentando um outro que passa fome mais ainda. Você sofre por ele. Aqui está também a maturidade. Nós só somos maduros quando nós sabemos tirar da dor, do sacrifício, amor. Está doendo, mas eu te amo, Senhor. E vou continuar fazendo as coisas com amor, mesmo que continue doendo. Bom, o maior exemplo está na cruz. Quanto doeu
carregar os nossos pecados. E por amor, ele vai até o extremo, ele vai até o fim. Ele não quis simplesmente receber um castigo simples, mas ele quis se entregar a um extremo, até o seu fim máximo, por amor a nós. É assim que nós temos. Esse é o amor de desinteresse. Ele era Deus. Nós somos simples homens. Nós deveríamos amar muito mais. Nós não conseguimos. É evidente. Amar mais do que Deus. Mas nós temos que amar o máximo. O máximo. O máximo. O tempo todo. Devemos tirar essas paixões, essas coisas, essas emoções, essas coisas do mundo. E focar o nosso olhar em Deus. A parábola do semeador, não sei se vocês se recordam, quando joga a semente e joga só que em um terreno cheio de espinhos. Já ouviram? Certo. Aqueles espinhos, o que eles fazem? Sufocam a semente, sufocam a planta de crescer, não é? Ela não cresce, ela fica sufocada por conta dos espinhos. O que são esses espinhos? Somos nós. É o amor próprio. Quando a gente coloca as nossas paixões, os nossos prazeres em cima das coisas elevadas, em cima do amor a Deus. Quando nós nos preocupamos não, né? Quando nós ficamos irritados, quando nós temos a gula ali, o desejo de comer mais do que o necessário, de ter músculos, de beleza, isso tudo são paixões, certo? Não estou falando que você não tem que cuidar de si mesmo. Mas estou falando que o foco não tem que estar nisso. Você tem que esquecer, ter uma indiferença com isso mesmo, consigo mesmo. Ter uma indiferença. Esquecer-se de si mesmo e se entregar. Aqui está. Se entregar totalmente a Deus. Quando nós esquecemos de si mesmo, nós permitimos que a planta cresça. Que a flor cresça e floresça. Quando nós esquecemos de si mesmo, nós estamos arrombando a porta estreita e passando por ela. O que é isso? Passando para a vida santidade, para a vida mística. Estamos passando para um lado de maior intimidade com Deus. Agora eu não me preocupo mais se está agradável a oração, se está agradável o que eu estou fazendo. Eu me preocupo se eu estou agradando a Deus. A pergunta que eu faço todo dia é: será que eu estou agradando a Deus? É isso que a gente tem que fazer. Será que eu estou agradando Nossa Senhora? Será que essa devoção é verdadeira mesmo? Eu estou agradando ela ou eu estou agradando a mim mesmo? Eu estou me consagrando simplesmente porque meu namorado me chamou, minha amiga me chamou, meus pais estão me obrigando? Ou porque eu entendi que a consagração vai me fazer mais íntimo de Deus, mais íntimo de Nossa Senhora. Com a consagração, eu vou agradá-los mais ainda. Entendem? Nós precisamos agradá-los. Não queira que a vida aqui seja agradável. Agradável vai ser somente no céu. A vida aqui vai ser difícil. Vai ter provações. Mas nós sabemos. Quem é consagrado a Nossa Senhora? Quem é filho de Nossa Senhora tem o céu garantido. Quem tem essa verdadeira devoção, esse verdadeiro amor a ela, tem o céu garantido. Quem se empenha verdadeiramente pode até já confirmar agora: eu vou ser santo nesta terra. E é assim que a gente tem que pensar: eu quero ser santo nesta terra. Ah, mas eu ainda sou muito novo. Ah, mas já sou velho, não dá mais para mim não. Não tem essa. Deus está nos chamando a todo momento. Nossa Senhora está nos convidando. Recorra a ela. Ela te ajudará a ser santo. Consagre-te totalmente a ela. Ela te ajudará a crescer em santidade. Ela te ajudará a ser exemplo para outros. A ser uma luz nesse mundo escuro. Nossa Senhora é a lua que brilha na escuridão. Nós sabemos que o sol ilumina muito mais, certo? Este é Deus. E quando a lua brilha, é por causa do sol, sabiam? O brilho da luz da lua vem por meio do sol.
E é assim que é o brilho de Nossa Senhora, assim que é a luz de Nossa Senhora. Vem por meio de Jesus Cristo. Recorramos a ela, queremos agradá-la ainda mais. E podemos ter certeza e ensinar para outros que estaremos numa vida de santidade. Essas são as 5 formas que que é a verdadeira devoção. Se você negligencia uma dessas, você está fragilizando, deixando mais fraca a sua devoção. E se você tem dificuldade, priorize uma por uma. Vai conquistando uma por uma. Uma vida mais interior, mais recolhida. Depois tente se tornar um filho. Tente amá-la como um filho. Se entregar a ela. E essa devoção por ser santa vai te santificando cada dia mais. E não perca a perseverança e a paciência, a constância que São Luís fala para nós. Não perca isso. E lembre-se que para a flor desabrochar, para a planta crescer, é necessário que a gente tire esse espinho. É necessário que a gente tire o amor próprio. Não tem que ser agradável para mim, tem que ser agradável para Deus. E assim, nós seremos santos. E assim, a verdadeira devoção será, de fato, verdadeira. Por fim, São Luís coloca algumas práticas comuns que a gente pode fazer. Eu já citei muitas delas aqui para vocês, mas outras que eles falam também. Primeiro, das práticas interiores. Nós meditarmos as virtudes de Nossa Senhora. A gente meditar tudo o que ela passou, os mistérios ali com Cristo. Fazer-lhe atos de amor. Né? Fazer atos de amor para Nossa Senhora. E em todas as coisas que a gente fizer, ter a intenção de agradá-la. Como eu falei, uma devoção desinteressada é fazer tudo para agradá-los. Então, simplesmente, no lavar a louça, se você faz para agradar Nossa Senhora, se você faz para agradar a Deus, isso terá um ganho muito bom. Isso dará glórias a Deus, glórias a Nossa Senhora. As devoções exteriores são mais conhecidas, né? São inúmeras, inclusive. Existem as confrarias, o uso do escapulário, o uso da cadeia, as ladainhas da Nossa Senhora, o Santo Rosário, o terço diário também, né? O Santo Rosário seria os 4 terços. E existem outras também. Até o São Luís coloca dar esmolas, fazer caridade para os pobres. Tudo isso são obras exteriores que dão glórias a Nossa Senhora. E a prática perfeita. Tudo isso acima são as práticas comuns que a gente deve fazer. Mas como fazê-la com perfeição? É aquela que exige mais sacrifícios de Deus. Mais sacrifícios nossos para Deus, na verdade. Que é o desinteresse. Que é o que a gente falou em cima da verdadeira devoção. É esquecer, despojar totalmente desse amor próprio e conservar com maior fidelidade, com maior paciência, a busca de Nossa Senhora, a busca de Deus. E assim nós cresceremos em graça. E também daremos graças a Nossa Senhora. E com mais perfeição, nós vamos estar agradando Jesus Cristo. Porque quando a gente honra verdadeiramente Nossa Senhora, quando a gente honra o amor eterno de um filho, Deus se alegra com isso. Deus fica contente com isso, que estão honrando a sua mãe. Muito entristece o coração de Deus aqueles que negligenciam isso. Aqueles devotos escrupulosos que dizem que não deve se beijar Nossa Senhora, não deve se rezar a ela, como nossos irmãos protestantes também. Isso muito desagrada o coração de Deus. E finalizando, com a palavra-chave para vocês. Anotem aí, hein? A palavra-chave desta formação não é uma palavra. Na verdade, são 3 palavras.
a perfeita devoção. Tá certo? Vamos fazer então uma oração que vocês podem encontrar. Espera aí que eu vou ver a página aqui. Na página 179 desse livro aqui amarelinho, né? Se todos têm desse. 179. Convido todos também a ficarem de pé, né, para finalizarmos com esta oração. Ave Maria, filha bem-amada do Pai eterno. Ave Maria, mãe amável. Ave Maria, esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, minha querida mãe, minha amável Senhora e poderosa soberana. Ave minha alegria, minha glória, meu coração e minha alma. Vós me pertenceis, toda por misericórdia, e eu vos pertenço, todo por justiça. Mas não vos pertenço bastante ainda. De novo me dou a vós todo inteiro, na qualidade de escravo perpétuo, sem nada reservar para mim ou para outrem. Se vedes em mim qualquer coisa que não vos pertença, eu vos suplico de tirá-la agora e de vos tornar e desarraigar e aniquilar tudo que desagrada a Deus, e de plantar tudo e promover e operar tudo que vos agradar. Que a luz de vossa fé dissipe as trevas de meu espírito, que vossa humildade profunda tome o lugar de meu orgulho, que vossa contemplação sublime suste as distrações, que a vossa vista continua de Deus, encha em minha memória de sua presença, que o incêndio de vosso coração dilate e abrase a tibieza e frieza do meu, que vossas virtudes substituam os meus pecados, que vossos méritos sejam meu ornamento e suplemento perante Deus. Enfim, muito querida e bem-amada Mãe, fazeis, se possível for, que não tenha outro espírito senão o vosso, para conhecer Jesus Cristo e suas divinas vontades. Que não tenha outra alma senão a vossa, para louvar e glorificar o Senhor. Que não tenha outro coração senão o vosso, para amar a Deus com amor puro e ardente como o vosso. Não vos peço visões, ou revelações, ou gozos, ou prazeres, nem mesmo espirituais. É privilégio vosso ver claramente, sem trevas, gozar plenamente, sem amargor, triunfar gloriosamente à direita de vosso Filho, no céu, sem humilhação alguma, dominar absolutamente sobre os anjos e homens e os demônios, sem resistência e, enfim, de dispor de todos os bens de Deus, sem restrição alguma. Eis, Divina Maria, a ótima parte que o Senhor vos deu e que não vos será tirada. E isto me deleita sobremaneira. Por minha parte, não quero nesta terra, senão que vós tivestes, a saber, crer puramente, sem nada gozar ou ver, sofrer alegremente, sem consolação de criaturas, morrer continuamente a mim mesmo, sem relaxamento, e trabalhar resolutamente até a morte, por vós sem interesse algum, como o mais vil dos escravos. A única graça que vos peço, por pura misericórdia, é que a todos os dias e momentos de minha vida eu diga 3 vezes amém. Assim seja. A tudo que fizestes na terra,
enquanto nela vivestes. Assim seja a tudo que fazeis agora no céu. Assim seja a tudo que operais em minha alma, a fim de que nela só vós estejais para glorificar plenamente a Jesus em mim, no tempo e na eternidade. Assim seja. Amém. Nossa Senhora de Fátima. Bom, alguns avisinhos finais, né? Peço só um minuto da atenção de vocês. Eu tenho dois avisos. O primeiro é desse modo que vai ficar o pergaminho da consagração. Então é uma folha grande, não é folha sulfite, é um pouco mais grossa. Se eu não me engano é colchê o nome. E muito bonito, né? E sobre uma outra dúvida que estavam tendo, da preparação dos exercícios. Então, onde eles estão no livro? Lá no final, na página 147 dessa edição da Vozes, vocês vão ler assim: apêndice, exercícios espirituais preparatórios à consagração solene, conforme o método de São Luís Maria Grião de Montfort. Aí vai ter aí 12 dias preliminares. Esses 12 dias, eles vão começar no dia 5 de novembro. Então, a gente precisa começar no dia 5, porque tem esses 12 dias, aí depois tem 3 semanas. No final, vai dar no dia 7, tá? Depois desses 12 dias e 3 semanas. 7 de dezembro, certo? Dia 8 é a nossa consagração. Então, aí, a preparação para a consagração. Então, vocês vão começar lá no dia 5 de novembro, esses 12 dias. Aí vão fazer esse hino. Ele está em latim primeiro, mas tem em português também. Vem, ó Criador Espírito. E depois o Ave Maristela, que tem também em português, Ave do Mar Estrela, e esses dois hinos, certo? Depois dos 12 dias, vai ter a primeira semana. Vai ter a ladainha do Espírito Santo, e vocês vão seguindo. Então é muito simples. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Podem dar uma olhada aí. Tem a ladainha. Tem a ladainha de Nossa Senhora também. Aí vem a segunda semana, na página 158, ladainha do Espírito Santo, Ave Maristela, e um rosário ou ao menos um terço. Vocês vão fazer isso todos os dias durante esse tempo, certo? Então, primeira semana, 7 dias da semana. Aí vocês fazem essas orações. Segunda semana, os 7 dias da semana, vocês fazem as orações que estão aqui. Mesma coisa na terceira semana. Ok?